sejam muito bem-vindas ao canal Livros Primos. E hoje a gente vai falar de um livro que é de ninguém menos do que a da dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles, e o livro é As Meninas. Má, e aí, tudo bem? Conta pra gente o que você achou dessa obra primorosa de Lígia Fagundes Telles. Tudo bem, Dan? Tudo ótimo. Eu gostei muito. Achei. A gente acho que vai falar um pouco sobre isso. Demorei um pouco para engatar. O início acho que é mais desafiador, mas depois, com o tempo, com a leitura, você vai entendendo um pouco melhor, né? Qual é a intenção ou a genialidade que está por trás do livro, e aí engata e vai um pouco diferente. Mas acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco desse impacto, né, em cada um de nós. Conta um pouquinho da Lígia pra gente. Vamos falar um pouquinho da autora para começar. Vamos, vamos. A Lígia é essa figura, como você falou, né, a dama da literatura brasileira, né, uma pessoa que viveu bastante. Ela teve uma vida Muito. longa, né, passou dos 100 anos. Ela faleceu recentemente, em 2022. É, eu acho que ela é uma das maiores referências da literatura brasileira. Não vou dizer a maior, porque está cheio de É. autoras, né, outros autores também muito importantes, mas sem dúvida ela é. É, ela teve inícios curiosos, assim, eu acho, de vida profissional. Ela foi uma das primeiras mulheres estudantes de direito no Largo de São Francisco, né, para virar advogada. E ela também tinha se formado em educação física, o que é uma coisa muito inesperada, assim, né, para mim, inusitada. Eu não tinha a menor ideia disso, né, sobre a vida dela. Mas bem curioso. E, inclusive, ela teve dois casamentos, e um dos casamentos, o primeiro casamento dela, foi com um professor de direito que ela teve na faculdade, Uhum. né? Que é uma coisa curiosa. Ela até perdeu um filho também, uma coisa muito difícil de se passar na vida. E ela teve estímulos de outros autores com quem ela se relacionou ao longo da vida, muito importantes. Talvez um dos maiores deles foi o Carlos Drummond de Andrade, que prestigiou a obra dela, incentivou para que ela começasse, e outras pessoas também que foram importantes, mas até ela alcançar reconhecimento importante, assim, na vida ganhou vários prêmios. Ela ganhou o prêmio Camões em 2005, que é um prêmio bastante relevante, né, da língua portuguesa. Entrou para a Academia Brasileira das Letras, de Letras em 85, e ela ganhou o Jabuti 4 vezes. Isso não é para qualquer um, né? Manter É. essa regularidade e tal. E tem outra coisa curiosa que eu vi sobre ela, também muito interessante, é que ela teve uma neta que trabalhou com ela durante um bom tempo, organizando rotina, o acervo dela, e é por meio dela que a gente sabe bastante coisa também desse último período aí dela e de toda a obra, né, que ela fez. Eu acho que é dessas autoras super relevantes que a gente tem no Brasil, que tem que conhecer, e este livro em especial é considerado a obra mais importante dela, se é que a gente pode dizer que tem a obra mais importante, sei lá. Vamos falar um pouquinho desse então, vamos contar um pouquinho eu vou contar aqui bem brevemente um pouquinho da Conta lá. história de As Meninas, tá. Bom, é um livro que foi lançado em 1973, né, e a história se passa ali nos anos 70, né, depois a gente fala um pouquinho, mas é o livro que enganou a censura, né, depois a gente parte para isso, mas deixa eu contar rapidinho aqui a história. Então se passa no meio do período ali da ditadura militar no Brasil, e aí a gente tem 3 personagens que são, narradoras também, e aí por aí a gente já vai entender o porquê dessa leitura difícil. Então, a gente começa a história com a Lorena. A Lorena é uma estudante de direito, né, uma burguesa de família rica, ela vive num mundo diferente, num mundo de fantasia, né, ela é mais deslumbrada, ela é um pouco mais alienada ali, né, mas apesar da fragilidade dela, que a gente vai descobrindo aos poucos, a gente vai vendo que é uma menina mais frágil, ela tem ali uma história de vida teve a morte dos irmãos, né, um irmão que teria assassinado sem querer o outro quando eram pequenos ainda, e aí a mãe fica muito frágil, muito debilitada, o relacionamento dela com a mãe também não é bom. Enfim, é uma menina que tem essas dificuldades e apesar de ser muito frágil, ela é o porto seguro das outras 2 meninas ali. São outras 2 meninas que vivem com ela num pensionato de freiras, né, outras estudantes. E aí a segunda menina ali, então, é a Lia, chamada por elas de Lião, né. A Lia, ela é militante, né, já é outra pegada, ela namora um preso político, né, e aí, a gente também vai entrar numa outra seara ali, que é a primeira vez que aparece, né, na literatura ali, uma cena real, ali já colocou ali uma cena real de tortura narrada ali, então a gente entra um pouquinho nessa coisa
da tortura da época militar ali, então a gente uhum. entra nesse aspecto ali do livro, mas então tem a Lia ali para amarrar isso, para trazer isso. A Lia é filha de uma mãe baiana e de um pai alemão, né, que se diz ex-nazista, e aí, ela tem essa missão ali de ela quer buscar uma outra realidade para o país, ela é super engajada, mas também ali depois eu fiquei pensando, assim, se Lia é tão militante assim, né, porque ela gosta, assim, né, da ajuda financeira que a coleguinha dá, porque É, Lorena ajuda financeiramente as amigas, então tem ali também, você começa a tentar entender ali se é tudo isso, mas uma enfim. dinâmica própria isso, né? Exatamente. E aí, por último, a gente tem a Ana Clara, que para mim é uma das mais intrigantes, assim. A Ana Clara tem uma narrativa mais perturbadora ali, né? Então, o que acontece? Ela trancou a faculdade de psicologia, mas ela tem uma história de vida muito difícil e ela conta isso, né? Ela lembra de histórias de abuso que a mãe dela sofreu e que provavelmente ela também sofreu Eu esses também. abusos sexuais e abusos, enfim, de todo tipo, né? E aí ela reproduz a história da mãe dela, né, uma história muito difícil, de muito sofrimento, e aí ela entra muito no mundo das drogas, então ela está sempre drogada, né, então, ela tem um namorado que é um traficante, e ao mesmo tempo ela fala, né, eu acho que a gente nem vai saber, mas ela diz que tem um noivo rico, né, que é a perspectiva de futuro dela ali, e ela está sempre atrasada para encontrar esse noivo rico. Então, assim, a gente tem ali 3 meninas muito diferentes, que se relacionam ali de uma maneira bonita, mas são arquétipos reais e muito diferentes que se entrelaçam ali, né. O que acontece? A narração, ela é feita, pelas 3 meninas e tem ali também, às vezes, um narrador externo, né. E uma atravessa o capítulo da outra, então por isso é uma leitura difícil, né. O que acontece é que você entra na cabeça das 3 e aí, de vez em quando, uma está falando e a outra ali se sobrepõe, e é aquela coisa do fluxo de consciência, aquela técnica da literatura que você entra na cabeça do personagem e você já não sabe mais ali o que que é real, o que que ele está pensando, o que que é de agora, o que que é de antes, o que que é do futuro, que é uma loucura. E é muito genial também, porque é muito difícil fazer isso. Então, assim, é uma leitura difícil por isso, né? É difícil você começar a entender quem é quem, mas depois que você entende também flui, porque você já conhece quem está falando ali, só pelas palavras ali, né, que elas usam, você já sabe quem está falando. Enfim, me fala um pouquinho do que você achou de tudo Eu isso, Mar. adorei isso que você contou aí. Eu acho que a beleza é também a maior dificuldade desse romance, porque isso que eles chamam, né, de polifonia, tal, essa multiplicidade de vozes que estão acontecendo ao mesmo tempo, e uma narrativa que não é muito linear, principalmente no início, Uhum, né, do livro, desafia a gente na leitura, é um muito. pouco complicado. Então, não é um romance com um enredo claro no começo, depois é que você vai compreendendo um pouco melhor, mas essas múltiplas vozes desses personagens, ora eles aparecem em primeira pessoa, ora em pensamentos, em sentimentos, ora acontecem diálogos com os demais na história, mas como não tem clareza de quem está falando, um monte de vezes é possível você deduzir, como você falou, né? Ou por meio das temáticas ou dessas vozes da linguagem que eles empregam. E aí é onde eu acho que mora a inteligência ou a habilidade dela de escritora de dizer sem dizer, né? A gente É, consegue deduzir quem está é. falando e tal, porque ela acostuma o nosso ouvido, o nosso olhar para esses personagens de uma forma que você começa a reconhecer. Eu diria que assim, perto de uns 30, 40% iniciais do livro são os mais desafiadores, porque é o momento de você engatar na história, entender todas essas pessoas, né, que estão ali. Uhum. É, e eu fiquei pensando, inclusive, na hora, assim, será que ela fez isso de propósito nesse início para enganar esses sensores e os caras ficarem meio cheios da história e falar, isso aqui é uma É o que se porcaria, que diz. é o que se diz, né? Eu não sei se isso foi intencional, isso é lenda, né? Se foi intencional, é de uma genialidade. Genial. Se não foi também, o que causa na gente na leitura também é uma coisa genial. Por conta dessa coisa aí da tortura, né, que depois aparece lá, que hoje em dia a gente olha para isso e acha
tudo muito normal, mas não era normal nessa época, né? Então, Não, e isso foi bem na época, né, foi exatamente, e no período mais complicado, né, da sim, ditadura, onde tinha mais essa brutalidade e tal. Então, a sensação que eu fiquei foi essa da leitura, né? Além da temática em si, que é muito é sempre contemporânea, sei lá, está sempre presente, infelizmente, né, na vida da gente, mas além disso, a construção dessa narrativa, desse romance, é de uma genialidade que eu acho que essa é a razão principal de ser tão celebrado, né, esse livro. É muito é. difícil de fazer isso. Sim, sim, sim. É maravilhoso, realmente. Eu gostei muito, também senti essa dificuldade no começo. O começo demora para engatar mesmo, né, você fica pensando ali quem é quem, mas Uhum. depois flui, você vai se apegando. Eu me apeguei muito às meninas, É muito fiquei muito surpreendente. apegada. Eu gostei É, muito desse jogo, que você pensa que você conhece uma personagem, aí de repente ela mostra uma outra face, dependendo é, da dinâmica que ela tem com as outras pessoas no livro, é, e você começa a ver outro lado dela. Quando você já achava que conheceu aquela pessoa, você não conheceu totalmente, né? É um pouco como mostrar a complexidade da identidade de cada um de nós, dependendo do lugar ou com quem a gente está se relacionando, né? Muito exatamente, interessante. exatamente. Sim, sim. É. Bom, vamos falar um pouquinho dos fatos históricos. Eu acho que tem um pouquinho já do que a gente já entrou aqui, Sim, mas é sim. isso, né? Então foi um livro que foi publicado ali bem na época dura do mais dura ali do período militar, da ditadura militar. E aí tem uma passagem, né, que o namorado da Lia vai ser solto, né? E Uhum. aí tem muito a ver com o fato real, né, que é o sequestro do embaixador americano, né? Embora isso não seja real, né, o que ela conta no livro não é real, é Uhum, inspirado em muitos dos fatos exatamente. que estavam ali acontecendo, né, naquele momento. E essa, inclusive, eu acho uma das coisas que mexeu comigo na leitura, porque para você é um pouco diferente, mas eu nasci em 70, né? Então, para Ah, mim, é o momento do meu início de infância ali. Eu lembro de coisas pequeno ainda, né? Não nessa idade, em 73, mas um pouco sim. depois dessas conversas, né, nas casas, as pessoas falando um pouco, né, sobre esses desaparecimentos de gente ou de ameaças de troca de prisioneiros com Sim, era a época, né, dos sequestros e sumiço das pessoas e tal. Então o livro ele toca em exemplos de coisas que acho são inspiradas em casos que estavam acontecendo ali ou tinham acabado de acontecer e por meio de histórias, por meio de uma narrativa ficcional, mas de muita realidade, de muita é, crueldade, né, também. Ó, inclusive o relato que tem ali de tortura, eu imagino, se hoje em dia lendo aquilo é um negócio impactante, eu imagino que foi isso naquele momento, né? Como que alguém sim, lendo aquilo se sentiu pensando que lugar eu estou vivendo, né? Fiquei é. pensando na hora que eu li assim, que país é esse, né? Que país é esse? E, Sim, e é sim. isso, né? Ela conta essa história de um jeito muito impactante. E é impressionante ter passado, né, eu acho que tem muito faz muito sentido essa história dela ter enganado o censor com esse início confuso, porque não tinha como passar um relato desse, né, um relato de tortura muito duro, real, É. né, um primeiro relato de tortura real ali, e, né, naquela época Dói, né, para muito ler. Eu não sei para você como foi, dó mas eu não dói, né, de consegui, ler. eu fui meio que pulando, sabia? É, Assim, sabe quando você vai fui le uma leitura meio dinâmica, porque eu não queria me envolver naquela é. cena. É Muito tipo da difícil. leitura, é o tipo do texto, né, que quando você está lendo, ele te dá, ele é meio paradoxal assim. Você quer que acabe logo aquela cena, Super, porque aquilo super. te atinge, né, uma coisa muito dolorida, e ao mesmo tempo você está gostando daquilo, pela forma como ela escreve, né? Sim, sim, Então sim, é uma sim. sensação um pouco esquisita essa, né, de você querer que termine, mas não querer que termine ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Acho que é a genialidade dela, né, nesse negócio. Mas acho que isso também, É, assim, uma coisa que me fez pensar, quando a gente pensa assim, né, por que que esse livro é tão indicado, né, por que que se fala tanto? Uma coisa que eu fiquei pensando ao ler o livro é que o fato de ele ser indicado para o vestibular, né, no Brasil, que vira acaba sendo uma obrigação, né? Lá faz com que as pessoas tenham de ler o livro, que eu acho que poderia chegar um pouco mais tarde na vida das pessoas. Eu não acho que
ou a O idade, ou o momento. momento adequado da vida. Eu acho que uma maturidade, eu não estou querendo ser paternalista aqui, nada a ver com isso, né? Mas eu acho que para 16, 17 anos, eu não sei o quanto há de proveitoso, assim, né? De você, neste momento da vida, acho que tem um pedaço ainda de amadurecimento intelectual, emocional, assim, de leitura também na vida, né? De mais repertório, e que não que você não vá aproveitar, mas talvez aproveitaria de uma outra forma essa leitura. Então, não sei, ficou em mim um gosto meio assim de, puxa, isso é super indicado e eu indicaria para muita gente para ler o livro. Sim, Mas eu fico um pouco na mas na dúvida se esse honestidade, é esse talvez. momento, né? Realmente faz muito sentido. É um livro que vai ficar só um ano agora, né? No ano que vem já não tem mais. A FUVEST tá mudando as listas Sim, e vai ficar só esse ano. Mas realmente faz muito sentido. Eu também acho, porque e assim, eu acho que se eu tivesse lido nessa época, eu não teria engatado, eu não teria continuado. E isso é um problema, né? Porque é isso que, poxa, é uma fase em que a gente precisa formar os leitores, que as pessoas precisam ter gosto pela literatura. E aí você vem com uma obra assim difícil de ler, né? E ainda mais nos dias de hoje, que a pessoa abre aí a internet, pega uma resenha, é muito mais fácil não ler, né? Então isso é um problema, né? é, A pessoa vai ler vai pegar uma resenha na internet para passar no vestibular. E não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é que a pessoa desenvolva o gosto pela literatura, conheça pessoas geniais, mas ela vai entender que essa pessoa é genial nesse momento de vida? Realmente, é. não sei, também não acho, né? Se para a gente foi difícil, né, engatar no livro, imagina um adolescente que está cheio de coisa na cabeça, cheio de, né, pensando em vestibular e tudo, mas enfim, é, é uma É, coisa a e se pensar, né? Essa coisa da. eu acho que a coisa também de. Como é um livro que não tem um enredo muito claro logo de início, né? Depois você acaba entendendo a história e tal, mas como ele não tem isso, se você lê somente uma sinopse, sei lá, você pede aí um resumo do É, livro, inteligência artificial, esse tipo de coisa e tal. O que se perde, eu acho, é essa genialidade da construção do livro, a linguagem utilizada, essa com polifonia e tal. certeza, Isso vai embora, porque você não tem como explicar isso sem sentir isso, né? com certeza. É alguém te contando sobre. O que eu estou querendo dizer assim, uma coisa é o conhecimento, e outra coisa é a experiência, né? O conhecimento a gente é capaz de adquirir, ler e saber sobre, mas passar por Uhum. aquela experiência é um outro tipo de conhecimento. E esse é o que eu acho que lendo o livro, se submetendo a essa leitura, vai dar para a pessoa uma experiência diferente, né? Com certeza, é isso. E por falar nisso, você está falando aí do enredo, depois eu descobri, foi depois que eu li o livro, vou falar a verdade, que ele se passa em 2 dias. É, 2 dias. A história se passa em 2 dias. muito E é um breve. negócio que você fala: "Meu Deus!" E é tão denso, né, que você, sei lá, lendo, eu não imaginava, né, no final fez sentido, eu comecei a pensar, realmente ela espera um telefonema ali, né, eu não sei se eu falei, mas Lorena ela é apaixonada por um homem casado, né, e ela espera o telefonema desse homem o livro inteiro. Então, assim, mas o livro inteiro são 2 dias, né, depois fez sentido na minha cabeça, né, porque ela pergunta o livro inteiro ela pergunta se ele já ligou, ela pergunta para as freiras ali do pensionato se ele já telefonou. Mas enfim, é um livro, que se passa em 2 dias e depois que você, termina, você começa a pensar na história, realmente é uma história curta, mas ali tem, né, análises de passado, de É. presente e de perspectivas de futuro muito importantes. E mesmo as locações não são muitas, né? Não são, É um ambiente meio contido, assim, né? Você tem ali aquele pensionato, você tem outros lugares que aparecem no livro, mas não são muitos, né? não Dá a são, não entender são. que seria em São Paulo. E Uhum. tem essas personagens, assim, eu me lembro porque na hora que eu li, assim, que essa madre do tal pensionato chamava Madre Alix, né? E tem um colégio, né, Madre Alix em São Paulo, não sei se ainda tem, tinha pelo menos, e eu fiquei pensando na hora, será que tinha alguma coisa a ver, né, com esse lugar? Sei lá, né, não sei como é que é, É, né, se há alguma dessas relações. Acho que era na Gabriel Monteiro da Silva, no meio do Jardim deve Europa, ser. esse colégio, sei lá se existe ainda ou não. É, mas eu achei curioso que é o que você falou, passa em um intervalo curto de tempo, em poucos lugares, mas ao mesmo tempo é muito rico na complexidade de todas as histórias, né, que acontecem ali nessa construção de camadas tão diferentes de personagens, né, um atrás do outro, assim.
de uma maneira tão forte. Eu acho que é isso que você falou, vale a experiência da leitura, vale viver essa experiência, né, entender, ler e acompanhar essas personagens de uma forma muito profunda e tal, porque o contexto é muito pesado, mas, o enredo é muito curto, é muito simples, dá para você pesquisar, dá para você ter uma ideia do que é, mas você não de longe, assim, você não vai ter ideia do que é esse livro, né, Uhum. se você pesquisar. Então tem que ler, tem que viver, tem que experimentar mesmo. Bom, vamos falar agora então de quem são os livros primos desse livro, né, Vamos de As lá. Meninas. Quem são os primos das meninas? Quem que são esses quais são os livros que são similares, assim? Terminei de ler As Meninas, fiquei com esse gostinho, que eu vou ler agora? Bom, na minha cabeça vieram 2 coisas muito diferentes. Vou contar aqui, assim, uma tem um porquê, assim, meio óbvio, e a outra, sei lá, vou contar. Eu acho que livros primos de As Meninas, me veio muito os livros da Jane Austen. Então, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, mas assim, por quê? Porque são histórias de vidas diferentes, histórias de vida de mulheres do século XIX, então elas falam muito ali sobre as convenções sociais da época, então, de um jeito crítico, né, uma autora que bota uma lente ali mais crítica, mas enfim, fala de sociedade, fala de convenções sociais, de casamento, de, enfim, histórias de vida de mulheres, narradas ali pela perspectiva dessas mulheres, né, o que elas esperavam daquele momento. Então, me vieram muito esses 2 livros, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito da Jane Austen. E um outro livro que aí já não tem nada a ver com isso, né, que não é de mulheres e tal, é A Elegância do Ouriço. Eu Ah, que legal. achei eu achei interessante, assim, pensar, na coisa do pensamento, da existência. Então, ali, o foco é uma zeladora de um prédio, de luxo em Paris, né, e aí ela é menosprezada pelos moradores, porque ela é só uma zeladora, mas é uma pessoa muito culta, né, muito Uhum. erudita, e ela é quase invisível ali, né. E aí a gente entra na cabeça dela também, a gente conhece essa personagem de um jeito, depois entra em cena uma menina que mora ali, uma menina de 12 anos, e aí ela já é mais de uma classe social mais alta, e ela faz uma crítica social, né, e aí ela pretende se matar, enfim, também é uma personagem complexa, e elas se juntam ali, e por fim entra um terceiro elemento ali, que é um cineasta japonês idoso, né, e aí as histórias se unem, vão se entrelaçando, e a gente fala um pouco, né, das barreiras sociais ali, e de como as pessoas se complementam e como elas agregam ali umas nas outras, então me veio um pouco esse livro. Eu Que adoro você esse acha? livro. Eu adoro esse livro. É Muriel Barbary, se não me engano. Barbary, ela É, mesma. aliás, tem até um filme bonito desse livro, que é uma coisa que normalmente eu não faço, assistir a um filme de um livro que eu gostei, e esse Aham. casualmente eu vi e o filme era muito bom. E esse eu acho que é um livro que vale a pena um dia a gente gravar e falar sobre ele, porque é realmente sensacional. Eu gosto muito desse livro. Que bom que a nossa lista não é a mesma, e eu vou citar alguns aqui por razões também diferentes, bem distintas, né? O primeiro que eu queria citar da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que aliás foi amiga, né, dela também em vida, né, foram bastante próximas e tal. E esse é um livro que investiga também essas personagens femininas, conflitos entre elas e a sociedade, conflitos com elas mesmas, né, gente buscando a sua própria identidade, esse tipo É, de é. discussão, né? Eh, e ele também é o tipo de livro que recorre a uma espécie assim de narrativa meio fragmentada, que é mais introspectiva, que vive muito dentro desse universo interior de personagens e tem esse componente feminino importante. O segundo que eu pensei, que é bem óbvio assim, né? São duas coisas interligadas. Um é O Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, que também é da década de 70, de 70. Os dois que eu estou citando aqui são dessa época de 70, um de 77 e outro de 79, que também trata da ditadura militar, esses reflexos aí da repressão, cotidiano de jovens universitários, né, que é um pouco a temática aqui É. também desse livro, das meninas. É, ele é um pouco diferente porque ele é mais um testemunho direto, ele não é exatamente um romance, né, desse jeito aqui que é contado nas meninas, mas o ambiente, a época são Uhum. similares e acho que também ele é primo, um primo distante no tempo, né, de outro, que é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, Ah, que é sim. mais recente, né, que depois
inspirou É, esse filme aí do Oscar, e também reflete mais os impactos, a ditadura, a memória, a repressão, e também tem uma personalidade muito forte ali dentro, que é a vida de uma mulher, é a Eunice Paiva, que é a sim, mãe claro. do Marcelo, né, do autor, e, e acho que tem aí uma coisa também de fluxo de consciência e tal, que na Clarice também aparece isso, e acho que é um recurso que é recorrente na literatura em geral. E eu aqui brevemente só vou citar outros, para quem gosta desse tipo de Uhum. leitura, que pode parecer no início um pouco confusa, para saber quem está falando, ou se é que está falando ou fazendo alguma coisa, né? Porque é tudo acontecendo ao mesmo tempo e vai botando para fora em narrativa assim que parece um jorro, né, de coisa que pode É, um, um parágrafo pode durar 3 páginas, né, uma coisa sim. assim. Alguns livros têm essa característica. Um é o Ulisses do James Joyce, que é talvez um dos mais famosos, né, disso. Que aliás, quando você falou sobre o negócio de terem passado 2 dias, né, só nesse livro, Uhum. no do Joyce é um dia só, né? E o livro é gigante, é um dia só na vida daquela pessoa, né? É, tem lá o Som e a Fúria do Faulkner, tem o Crime e Castigo do Dostoiévski, tem Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Todos esses, alguns mais ou menos organizados, assim, né, na Uhum. leitura, mais ou menos caóticos, assim, na narrativa, mas todos eles têm essa característica desse fluxo de consciência, ou essa polifonia, que você não sabe muito bem onde está. Todos eles têm enredo, todos eles têm história, mas é difícil, a leitura é mais desafiadora do que uma história linear, comum, que tem uma Aham. descrição de lugar, personagem e tudo mais, e você entende para onde vai. Mas aí que eu acho que está a beleza, né, desse negócio. Como é que Super. eles nos confundem para fazer a gente compreender uma realidade que não é tão simples assim. Cheio de É isso primos aí. esse livro. Cheio de primos e para todos os gostos, né? Você quer saber, Exatamente. dá para falar aqui de época, né, da ditadura militar, que tem esses maravilhosos que você citou, dá para falar de profundidade de personagem, dá para falar de fluxo de consciência, é isso, acho que está bem recheado, dá para É, escolher ali o que você gostar mais ali, estão muito bem representados esses livros aí, muito bom. isso aí. Tem do Brasil, tem de fora, tem literatura mais Uhum. contemporânea, um pouco mais para trás, tem, sei lá, 100 anos aí de intervalo de livros para se Você fala de aproveitar. Dostoiévski, É, é maravilhoso, maravilhoso. É isso aí. Então, se você gostou dessas nossas sugestões, se você tem outras sugestões, deixa aqui, anota aqui pra gente fazer essa troca também, que a gente também gosta muito de receber indicações. Então, deixa anotado aqui. Curte nosso canal, compartilha. Vamos fazer disso aqui uma sala de estar, uma sala de leitura para todo mundo. Só chegar, só entrar, vem com a gente. isso aí, gostei. Aumenta a família dos primos aqui. É, isso aí. E conta pra Isso aí. gente desses livros quais vocês leram, aqueles que vocês gostaram, ou tem outros para indicar que tem algum parentesco com esses que a gente está lendo, outros que vocês gostariam que a gente lesse e comentasse também por aqui. Vai ser um prazer. É isso aí. Então, até a próxima, Má. A gente se vê. Até! Beijo. Beijos, tchau, tchau.